tem tatuagem? Você já teve vontade de fazer uma tatuagem? E se lembrou que é cristão e por isso não fez? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? O que a sua igreja diz sobre isso? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos Bernardo e aqui nós estamos desenvolvendo a salvação. A tatuagem é um dos temas que tem mais controvérsias no meio evangélico. Uns dizem que podem, outros dizem que não podem, mas o que realmente a Bíblia diz sobre isso? O texto que é mais usado sobre esse assunto está no livro de Levíticos, no número 19 e o versículo de número 28. Vamos ler o texto para ver o que ele diz. Diz assim o texto: pelos mortos não ferireis a vossa carne, e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse texto que acabamos de ler é o texto mais usado para aqueles que defendem a tese de que as escrituras condenam o uso da tatuagem. Mas quando a gente vai fazer uma análise e colocar dentro do seu contexto, a gente vai entender que Deus estava falando num período muito diferente desse que nós vivemos, dentro de um contexto muito diferente daquilo que nós imaginamos. A ideia do texto era o seguinte: que Israel não copiasse os costumes de civilizações pagãs. Era muito comum na época fazer cicatrizes, fazer marca no corpo em reverência aos mortos. O grande problema está na interpretação das escrituras. Nós tentamos lançar ao texto a nossa visão, a nossa ideologia, aquilo que nós acreditamos, aquilo que achamos que é o correto. E não deixamos a Bíblia falar aos nossos corações. E aí a gente não tem as diretrizes certas. Ao ler o texto de Levíticos 19, a gente entende que realmente Deus estava falando contra a tatuagem, contra a marca, contra não ser ou fazer os costumes do paganismo que ligasse ali o povo de Israel a uma idolatria, a imoralidade e coisas do tipo. Mas eu não consigo e eu também não posso transferir esse versículo para os dias de hoje, porque é um contexto muito diferente daqueles. No contexto antigo em que Deus disse isso, a tatuagem, tanto as cicatrizes no corpo, tinha uma ligação espiritual. Hoje em dia, o conceito da tatuagem mudou muito. Hoje em dia, as pessoas não fazem a tatuagem por causa de um espiritual ou religioso. Na verdade, eles fazem a tatuagem por algo decorativo. Assim como as mulheres furam a orelha e fazem suas maquiagens, da mesma forma é o uso da tatuagem nos dias de hoje. Então você quer me dizer que o texto de Levíticos, que é o texto que é mais usado com toda a convicção para proibir o uso da tatuagem, ele não serve para ser aplicado nos dias de hoje? Quer dizer que eu posso então fazer uma tatuagem, ter uma tatuagem? A resposta é simples e objetiva: sim e não. Tudo que o cristão faz, toda atitude do cristão, ela precisa refletir dentro do contexto bíblico e não apenas naquilo que Deus permite e não permite. Então vamos abordar alguns tópicos que a gente consegue esclarecer melhor sobre essa história de tatuagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31. Diz assim o texto: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O versículo é bem claro. Paulo vai dizer que tudo que a gente faz, né, tem que ser para a glória de Deus. E ele usa as coisas mais simples, que é comer ou beber. Então a pergunta fica: se a sua tatuagem ela vai glorificar a Deus? Eu acredito que existem outras formas de glorificarmos a Deus do que numa tatuagem. Vou fazer uma tatuagem de uma cruz e estou glorificando o nome de Deus, ou vou evangelizar por causa daquela tatuagem. Eu acho que o pensamento não é muito por aí. A gente tem outros campos para ser debatido acerca da tatuagem. Mas tenha em mente que tudo que você faça é para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Então a gente já vê por aí que existem algumas limitações. De repente o seu pai não gosta de tatuagem. Sua mãe não gosta de tatuagem. Aonde você convive, a igreja que você frequenta, eles não têm esse costume. Então não estaria sendo para a glória de Deus. Então nós temos que prestar bastante atenção se realmente o que a gente está fazendo está sendo motivo de tropeço para os outros ou está sendo para a glória de Deus. Um outro ponto também a ser considerado é o tipo de desenho que você vai fazer. Existem algumas tatuagens que ela carregam uma simbologia muito grande e que são contrárias àquilo que nós cremos, que é contrário àquilo que a Bíblia Sagrada prega. Então nós temos que analisar muito bem qual tipo de desenho você vai fazer.
Uma outra coisa também é muita questão da idade. De repente você é uma pessoa jovem agora e você está aí pensando em fazer uma tatuagem, já sabe que a Bíblia não proíbe e tal, mas se você não pensar bem, essa tatuagem você pode se arrepender lá na frente. E o desenho que você vai fazer pode sim ser contra os princípios cristãos. Então é um ponto que você precisa analisar para ver se realmente compensa fazer ou não fazer a tatuagem. Eu acredito que o ponto que mais pesa entre fazer a tatuagem e não fazer a tatuagem é o que o apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade religiosa. Já que o próprio Paulo, ele vai dizer que tudo me é lícito, que eu posso fazer todas as coisas, mas ele diz que a minha liberdade religiosa, ela tem um limite. A liberdade que Deus me deu, ela tem um limite, e esse limite precisa ser obedecido. Olha o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 13. Diz assim o texto: Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Paulo agora vai falar de um contexto de comida. Ele vai estar usando ali os alimentos sacrificados aos ídolos, porém ele vai dizer daqueles que são fracos na fé. E Paulo tinha toda a liberdade de comer qualquer tipo de alimento sem nenhum problema. Porém, aqueles irmãos que eram fracos na fé iriam se escandalizar com Paulo. Então Paulo abre mão da sua liberdade para não ser pedra de tropeço. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, que é melhor e é aconselhável, segundo o que Paulo diz, que nós abramos mão da nossa liberdade religiosa para não fazer aquele que é fraco na fé cair em pecado, ou ser pedra de tropeço para aquele irmão que não tem a mesma fé que você. Então você pode perceber isso na sua igreja. Como foi dito, se a igreja que você frequenta, o pastor não tem essa visão, ele não entende, não tem essa interpretação do texto de Levíticos, ele não entende que a tatuagem, que Deus não proíbe a tatuagem, quando você fizer a sua tatuagem, chegar lá tatuado na igreja, você vai ter problemas. Porque aquele que é fraco na fé, os demais irmãos que estão obedecendo o pastor, que estão ali dentro daquela visão, também vão se escandalizar, você vai ser pedra de tropeço para os demais. Então, olhe bem o contexto em que você está vivendo, olhe a situação em que você vive. Talvez você vai fazer a tatuagem e seu pai acha que tatuagem é coisa de bandido, é coisa de homem mau, de ladrão. Então, cara, você está num contexto que não está próprio para você fazer a tatuagem. Você pode até fazer, mas com um sinal de rebeldia. Então você precisa analisar. Você tem essa liberdade para fazer. Porém, essa liberdade ela é limitada a partir do momento que você fizer outras pessoas tropeçarem na fé por causa da sua tatuagem. Então eu acho que esse é o ponto mais importante que nós temos que observar ao nosso mundo ao redor. Não é aquele negócio, eu sou cristão, eu sou livre, sou liberto, eu não estou nem aí para o que os outros pensam. A Bíblia não ensina desse jeito. A Bíblia mostra que nós temos que olhar para o nosso próximo, porque ali a gente vamos manifestar a nossa fé e vamos manifestar a nossa crença. Então se você crê em Deus e sabe que uma tatuagem vai fazer e vai trazer escândalos aos demais, a Bíblia diz que é melhor que você abra mão. Paulo disse que nunca mais comeria carne ao invés de fazer um irmão tropeçar. Então aplica-se sim ao tema tão importante que é o tema da tatuagem. Se você chegou ao ponto que as dúvidas elas são maiores que as certezas, então você precisa parar e pensar antes de fazer. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 15, o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Eu tenho a certeza que uma decisão certa a ser tomada, ela traz paz ao nosso coração. É claro que existem muitas decisões que nós tomamos na nossa vida que nem sempre trarão paz, mas na grande maioria é um exercício bem fundamental ter paz naquilo que você vai fazer. Então, para concluir isso, pense bem no que você vai fazer. Pense bem no contexto em que você está vivendo. Deus não proíbe, não há proibição. Acredito que deu para dar uma esclarecida sobre esse tema, que não é um tema fácil, é um tema difícil. Eu sei que muitas pessoas não concordam com essa visão. Eu não acredito que Deus proíba a tatuagem.
a partir do momento que não nos ligue a nenhum tipo de paganismo, idolatria ou até mesmo imoralidade. Que o desenho não venha ser um desenho agressivo, que não vá contra aquilo que é a minha fé, né? Naquilo que eu creio. Que pode trazer, e também que não traga escândalo à comunidade. É dessa forma que eu acredito. Para finalizar, use a liberdade que Deus te deu da forma melhor que existe para glorificar o nome dele, para que ele venha a ser glorificado. Se você for fazer a tatuagem, ou se você não for fazer, que seja uma decisão tomada ouvindo Deus. Se há muita dúvida, se há muito conflito na sua mente, se está numa comunidade que você sabe que vai ter problemas com isso, é melhor que você não faça. É melhor você esperar uma outra oportunidade quando você tiver uma mente mais fortalecida, quando você ouvir bem o Espírito Santo, aí você pode tomar a decisão correta. Então essa é a minha posição e essa é a reflexão da semana. Nós estamos no segundo vídeo de uma série de 3 vídeos. O primeiro a gente falou sobre a música do mundo e o cristão, se ele pode ou não pode ouvir. Agora falamos sobre a tatuagem e terá um terceiro vídeo que vai falar se o cristão pode beber ou não. Se você não assistiu o primeiro, eu vou deixar o link na descrição para você assim estar acompanhando o nosso conteúdo. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal e que você também divulgasse esse vídeo, se ele foi útil para você. Ajuda a gente a crescer. Compartilha, se inscreva. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau.